Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Olha a dona Isabel aí, tá melhor? Tá melhor, dona Bel? A senhora tá bem, né? Não tenta escrever, não. Fica tranquila aí. O Pai do Céu vai te curar, você vai ver. Amém? Glória a Deus. Estamos orando por você, hein, Isabel? Deus é bom. O diabo não vai ter vitória. Ele sempre cai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu querido? Glória a Deus. Nós estamos aqui para mais uma noite de estudo da palavra, né, onde nós vamos falar sobre intercessão, né? Vamos ver a história, uma história conhecida no Velho Testamento, mas que ilustra bem o que é a intercessão nos dias de hoje, né? E nós vamos meditar nessa palavra, tentar extrair aqui da parte de Deus, né, uma revelação, uma palavra rema para a nossa vida, para a nossa família. Isso é muito forte, né? A gente poder meditar na palavra. A Bíblia diz que aquele que medita, Salmo capítulo 1, diz que o homem que medita na lei do Senhor, né, de dia e de noite, que tem o prazer na lei do Senhor, esse homem, ele é bem-aventurado, né? Ele é bem-aventurado naquilo que ele realiza. A mesma palavra está escrita no livro de Tiago, capítulo 1. Aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, ele será bem-aventurado naquilo que ele realizar. Então, a palavra de Deus, ela é uma fonte de sucesso. Se você quer saber como que você consegue sucesso em qualquer área da sua vida, é só você meditar na palavra. É só você começar a viver a palavra. Porque a palavra vai te levar para uma vida de sucesso. Não importa o que está acontecendo no mundo. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, poderosa. Amém, meu querido? Então, se você puder compartilhar, compartilhe aí, chame as pessoas que você conhece, a sua rede, né, para que a gente possa alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Né? A palavra, ela precisa alcançar o coração de um número maior de pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé, ela acontece quando você ouve a palavra de Deus, quando eu ouço a palavra de Deus. Então é importante eu ouvir a palavra, é importante, né, a gente receber através da palavra de Deus as revelações de Deus, porque isso vai aumentar a nossa fé. Né? Se você quer aumentar o seu músculo, você vai numa academia, você tem que começar a fazer exercício físico, né? Levantar peso. No começo é difícil, mas depois você vai se acostumando, depois você não consegue mais parar, depois que você começa a estabelecer um hábito, né? Com a nossa fé, já não é exercício físico, a nossa fé depende do quanto nós estamos com os ouvidos abertos para receber a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Amém? E esse tempo agora é um tempo que parece, né, que a gente está tão preso, né? A gente não está mais naquela rotina que a gente tinha antigamente de ir na igreja, ouvir a palavra no final de semana, ouvir a palavra no culto de quinta-feira, né? E eram cultos poderosos, a gente recebia a palavra numa esfera coletiva, nós podíamos ser ministrados, né, através dos irmãos, receber palavras proféticas de maneira pessoal, né? E a congregação, ela é muito importante, né? A gente tem que congregar, né? Paulo falou assim, não deixe de congregar, não deixe de se juntar com outras pessoas para adorar, para aprender a palavra de Deus. Mas agora, por causa dessa situação toda global, né, nós tivemos que correr para a internet, né? Ou seja, tem uma ferramenta para a gente poder disseminar a palavra de Deus, né? Hoje, por exemplo, eu já ouvi o apóstolo Josué ministrar
já ouvi o pastor Lucas ministrar, lá do Chile. Acabei de ouvir o pastor Gilmar lá ministrar uma palavra poderosa lá em Dourados, né? Então, quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você receber palavras, quanto mais você se expor à palavra de Deus, mais a tua fé vai sendo edificada. A tua fé cresce na medida em que você ouve a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então a palavra vai abrir os teus ouvidos e ao mesmo tempo vai trazer mais fé no seu coração. E a palavra é viva, amém? Então essa noite nós vamos falar aqui uma história, né, que está descrita lá no livro de Êxodo, para a gente poder compreender essa questão da intercessão e o resultado da intercessão, um resultado de vitória sobre uma coletividade, né? Então vamos orar para que Deus fale conosco, para que Deus abra o nosso entendimento, para que Deus ensine a nossa vida, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso mestre, não há outro mestre, não há outro que possa nos ensinar, só o Senhor. Então vamos orar, vamos pedir para que Ele nos ensine. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, porque nós podemos ouvir a Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós temos essa liberdade, temos as ferramentas. Obrigado porque o Teu sangue já está sobre a nossa vida, sobre cada um que está ouvindo, sobre cada um que está vendo, cada um que vai receber a Tua palavra, Senhor, vai receber uma porção extra de fé. Então, Pai, que nessa noite o Senhor possa ministrar com liberdade no coração de cada um de nós. Nós queremos uma palavra revelada, Senhor, uma palavra pessoal, uma palavra, Senhor, rema, que seja pessoal, Senhor, para que a gente possa ter vitória na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa saúde. Traz, Senhor, essa palavra, porque só o Senhor tem esse poder de ministrar os nossos corações. Então nós nos abrimos para que o Teu Espírito possa ministrar. Repreendemos também toda a ação demoníaca e amarramos o valente. Declaramos o sangue do Cordeiro sobre toda essa transmissão e que a glória do Senhor seja vista em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido? Nós vamos ler aqui uma palavra que está em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 até o versículo 16. Né? É uma história que quem gosta da Bíblia já conhece bastante, mas nós vamos ler e vamos meditar aqui. Versículo 8 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. E amanhã eu estarei no cume do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Então esse é um texto que ele está narrando a história de um êxodo, ou seja, eles estavam peregrinando, caminhando, indo em direção a Canaã. O povo de Israel havia saído do Egito e no meio do caminho eles chegaram num lugar chamado Refidim. Né? Refidim é uma palavra hebraica que significa lugar de descanso.
Então o povo, ele estava caminhando no deserto, caminhando naquele sol, naquele calor, cansados, e eles pararam, o povo parou ali no Vale de Refidim. E o Vale de Refidim é o Vale do Descanso. Amém? Guarda bem isso, Vale do Descanso. Amém. Né? Por que isso é importante? Porque assim que eles estavam instalados no descanso, no Vale do Descanso, de repente um povo, um exército se levanta e começa a vir contra Israel no Vale do Descanso, no Vale de Refidim. Né? Então Amaleque, ele representa exatamente aquelas lutas que se levantam quando você está tentando descansar, quando você está tentando relaxar, quando você está tentando, no meio da caminhada, dar um tempo para você mesmo. Né? Esse Amaleque, ele simboliza exatamente esta oposição ao teu descanso. E o que é o descanso? O descanso é ficar sem fazer nada? O descanso será que é ficar assistindo televisão? O descanso será que é jogar bola? O que é descanso? Né? O descanso na palavra de Deus, ela tem alguns significados. Mas o descanso, ela não é uma passividade. Isso não é descanso. Ser passivo não é estar descansando. Quem descansa, quem consegue relaxar, Deus olha para essa pessoa e fala, essa pessoa confia em mim. Amém. Então, descansar em Deus é uma atitude ativa de fé. Né? Conseguir descansar sabendo que Deus está no controle, sabendo que Deus, ele tem todo na soberania dele na sua mão. E ele tem bons pensamentos. Ele tem bons pensamentos a respeito do futuro. Esse descanso, ele é importante. Ele é importante para você ser renovado, é importante para você ser restaurado, é importante para a tua família. Amém? Deus criou o mundo em 6 dias, o 7º dia é o descanso do Senhor. Então o descanso tem 1000 palavras ou pregações que você pode fazer sobre isso, mas você precisa de um descanso. Você precisa descansar no Senhor. Amém. E quando o diabo vê você descansando, quando o diabo olha para você e fala assim, puxa vida, eu estou vendo ele confiando em Deus. Eu estou vendo ele, ela, confiando a sua vida no Senhor. E por isso eles estão tranquilos. Por isso eles estão na paz. Por isso eles estão relaxados. Por isso eles estão, enfim, desfrutando de um descanso que Deus pode trazer. No meio do deserto, irmão, eles estão no Vale do Descanso. Agora você imagina, o diabo olha e fala assim, eu não posso deixar esse cara crer em Deus. Eu não posso deixar essa família confiar no Senhor. Eu tenho que levantar Amaleque, eu preciso levantar uma guerra. Eu preciso levantar um combate, eu preciso fazer guerra contra o descanso. Amém? E isso aconteceu com Moisés. Moisés está liderando o povo, Josué, ele é um líder junto com Moisés, e eles estão indo para Canaã, e no meio do descanso ali aparece Amaleque para fazer oposição, para impedir que eles cheguem a Canaã. Amém? Então essa caminhada que você está fazendo, a caminhada que a igreja faz, a caminhada que a tua família está fazendo, ela é feita com base em ciclos. Vai ter hora que você está caminhando, vai ter hora que você vai estar descansando no Senhor. Vai ter hora que você vai estar fazendo guerra. Então, existe um tempo determinado para todas as coisas. Inclusive para você parar e descansar. Inclusive para você parar, você não pode ficar em guerra 24 horas por dia. Por quê? Porque você é um ser humano. Amém? Você é alguém que necessita de renovação. Existe uma lei que é uma lei impiedosa, é uma lei natural. Essa lei chama lei da deterioração, da depreciação. É a lei que diz o seguinte, tudo nessa vida se deteriora, tudo, absolutamente tudo. Jesus falou a respeito dessa lei quando ele falou assim, não ajuntem na terra tesouros, onde a ferrugem corrói, deteriora. Nós somos
corruptíveis. Nosso corpo é corruptível, nossa alma é corruptível. Isso é importante porque o intercessor, ele precisa discernir o que é o corpo, a alma e o espírito. Ele não pode pensar que ele faz guerra 24 horas por dia. A função do diabo é deixar você fazendo guerra 24 horas por dia. Por quê? Porque ele sabe que apesar do teu espírito não se deteriorar, a tua alma cansa, o teu corpo cansa, as suas emoções cansam. Nós não podemos ficar estressados 24 horas por dia. Nós precisamos de um descanso, precisamos de um refrigério. E só no Vale de Refidim é que nós vamos alcançar esse refrigério. Por isso, nessa história, você vai ver Amaleque se levantando e falando assim, você não vai descansar. Você não vai ser renovado. Você não vai ser restaurado. Foi o que Amaleque começou a fazer com o povo. Amém? Então, presta bem atenção nesses tempos. E presta atenção nas lutas que se levantam quando você está descansando. Quando é o tempo de você ser renovado. Meu querido, você tem um cérebro que se desgasta. O teu cérebro se desgasta. A tua alma se desgasta. O teu espírito não se desgasta. Então, quando que eu tenho que me mover pelo espírito e quando eu tenho que me mover com o meu corpo, com a minha alma? Eu preciso discernir os tempos. Vai ter um tempo que eu tenho que caminhar no deserto, vai ter um tempo que eu tenho que descansar em Refidim. Mas quando eu estou em Refidim, Amaleque se levantou naquele momento e ele começou a trazer um exército para fazer guerra. Ou seja, você não pode descansar, porque tem um exército que está atrapalhando o teu descanso. E aí é importante, irmão, tem um mandamento que fala do sábado. O sábado é o dia do descanso. Na realidade, não era o sábado, era o sétimo dia. O Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então imagina, o sétimo dia é um dia de você descansar, desfrutar da proteção de Deus, desfrutar da presença de Deus. É um dia de você ser renovado pelo Senhor. E aí, de repente, Satanás ele fala assim, o que eu vou tocar? Eu não vou lutar contra ele enquanto ele estava caminhando. Eu não vou lutar contra ele enquanto ele está fazendo. Não, eu vou lutar contra ele quando ele entrar no dia de descanso. Por quê? Primeiro, porque isso vai afrontar a santidade de Deus. Isso vai fazer com que você deixe de acreditar que Deus pode te proteger. Tá vendo? Eu fui a confiar em Deus e descansar no Senhor. Olha a luta que se levantou. Então, nós temos que discernir esses tempos e as estratégias do inimigo para tirar você do descanso de Deus. Né? Fica pilhando a sua mente. 24, você não dorme, irmão. Você não dorme. Né? Eu não durmo, eu fico estressado. Não, as coisas que precisam ser resolvidas 24 horas por dia dentro da sua cabeça. Até que Deus tem que te levar para o Vale de Refidim e falar assim, descansa, filho. Descansa. Então Satanás, ele quer que você pare de descansar em Deus. Que você pare de confiar em Deus. Satanás, ele quer roubar a tua fé. Ele quer roubar a santidade, o desfrutar de Deus. Amém? Então nós temos que fazer guerra. Né? Por isso, quando isso acontece, Moisés, primeira coisa que ele faz, ele chama Josué. E fala assim, Josué, vem cá. Você vai escolher homens. Você vai escolher homens e eu vou subir no monte. Então, o intercessor sabe que quando o inimigo se levanta, irmão, ele precisa se posicionar. Quando o inimigo se levanta, ele tem que se posicionar. Porque Deus já deu a vitória. Deus já deu a vitória. Amém. Mas a vitória, ela precisa ser conquistada pela guerra. Então, a primeira coisa importante é que Moisés falou assim, escolhe homens.
Que tipo de homens você vai escolher, Josué? Que tipo de homens você vai escolher? Homens que creiam. São estes homens que Josué tinha que escolher. Porque se esses homens não crescem, se eles não confiassem na estratégia de Deus, eles iam perder a batalha. Então escolhe, você tem que fazer uma escolha. Escolhe gente que crê, escolhe gente que faz guerra, escolhe gente de oração, escolhe gente que ora, escolhe pessoas que confiam, que usam armamento espiritual. Pessoas que sabem que a vitória vem do Senhor e não do homem. Pessoas que confiam em Deus e na força do seu poder. Pessoas que utilizam a armadura de Deus, que têm um manejo com a palavra, que conhecem a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo vem, elas conseguem reconhecer e conseguem se inspirar para orar, para profetizar, para fazer guerra. Escolhe homens, Josué. Escolhe pessoas de oração. Ele não falou, Josué, faz tudo sozinho. Escolhe homens. Você tem que escolher. Não fica sozinho, você não vai enfrentar essa batalha sozinho. Você precisa escolher pessoas para lutar junto com você. Amém. Então não escolhe quem é medroso. Não escolhe quem é preguiçoso. Não escolhe aquele que não paga um preço, aquele que não sabe manejar a espada. Não escolhe qualquer um. Saiba escolher pessoas para enfrentar Amaleque. Por quê? Porque você vai proteger o descanso do povo. Você vai proteger o tempo de descanso. Você vai proteger o território de Refidim. Você vai proteger o teu povo. Você vai proteger a tua família, a tua casa. Então, por que ele está falando para Josué? Porque Josué é homem de guerra. Ele não é um cara passivo. O Josué, acho que ele dormia com a espada, acordava com a espada, tomava banho com a espada, comia com a espada. A espada era amiga dele. Qualquer coisa que acontecesse em Israel, ele estava com a espada na mão, pronto para fazer o quê? Batalha. Era um cara levantado para fazer batalha, para fazer guerra. Então, para quem que ele está pedindo? Ele está pedindo para o cara do combate. Ele não está pedindo para o cara da paz, que vai tentar um acordo com os amalequitas. Não. Ele está pedindo para esse cara. Quem que você acha que ele vai escolher? Você acha que ele vai escolher os caras que têm medo? Você acha que ele vai escolher pessoas paradas? Pessoas que estão acomodadas nas suas casas, que não querem sair para se arriscar? Não. Ele vai escolher pessoas que elas estão dispostas a colocar sua vida em risco. Porque batalha é risco, irmão. Você vai e não sabe se volta. Ou seja, a causa tem que ser maior no teu coração do que a tua própria vida. Isso é o combate. Josué tinha que escolher pessoas que tinham esse coração. Para esse tipo de combate, ele tinha que escolher esse tipo de gente que tinham esse coração. Amém? Então, Josué escolheu as pessoas. E aí o Moisés, além de dar essa direção para ele, falou assim, olha, eu vou fazer um modelo profético de intercessão. Eu vou gerar a vitória lá em cima. Ele fala, eu estarei no cume do outeiro. Eu estarei em cima. Eu estarei no mundo espiritual. Eu estarei no topo. E o bordão de Deus estará na minha mão. Então, imagina você sendo Josué e você fala assim, puxa, esse cara, esse velhinho aí, ele pirou. E escolhe homens para fazer guerra, confere. Agora, você vai subir a montanha na hora da guerra, do combate. E você ainda vai com o bordão de Deus. Por que que ele falou isso? Ele falou assim, ó, você sabe o que esse bordão fez no Egito? Você sabe o que esse bordão fez no Mar Vermelho? Você sabe como Deus usou esse bordão para rachar o Mar Vermelho? Para destruir os exércitos dos egípcios? Esse bordão, eu vou levar esse bordão.
Eu tenho o bordão certo para essa batalha. Ou seja, é o bordão do juízo de Deus contra Amaleque. É o bordão que quando eu levantava, aquilo que era claro ficava escuro. As águas se tornaram em sangue. Os piolhos chegaram. De repente começou a chover pedra sobre os inimigos do Senhor. Esse bordão, é esse bordão que eu vou levar. E ele vai estar na minha mão. Então, o que Moisés está fazendo? Ele está estabelecendo ali um ato profético, um modelo profético. E toda vez que se fala sobre ato profético, modelo profético, irmão, você tem que entender que a profecia é quase uma irmã gêmea da fé. Tanto é que Paulo falou assim: se alguém profetiza, profetize segundo a medida da tua fé. Profetiza segundo a medida da tua fé. Então, a profecia depende da medida de fé que você tem. Você imagina a fé de Moisés e a fé do Josué e do exército de Israel. Porque o Josué tinha que acreditar o seguinte, que aquele homem em cima do cume do outeiro, em cima do morro, com o bordão, ele vai determinar a minha vitória. Tem que ter fé. Ele vai determinar a minha vitória. Por quê? Porque ele está estabelecendo um modelo profético de intercessão. Ou seja, a batalha espiritual, Moisés está fazendo no mundo espiritual. E a batalha física é Josué que está fazendo. Né? E uma coisa, meu querido, depende da outra. Você nunca vai ter vitória física se primeiro você não tiver vitória espiritual. Você nunca vai receber nada físico se primeiro você não receber nada no mundo espiritual. Então, as coisas físicas, essa realidade física que a gente vive, depende da realidade espiritual. E não o contrário. Não é porque um homem pisa numa água que ele afunda, que ele vai afundar no mundo espiritual. Quando você crê, você caminha sobre as águas. Então, aquilo que é espiritual controla, comanda o que é físico. Amém. E é o que Moisés está falando aqui. Ele fala, olha, eu vou entrar no mundo espiritual para estabelecer a vitória no mundo físico. Creia. Josué, você precisa crer. Você precisa crer. Você não precisa lutar. Você precisa mais crer do que lutar. Então imagina aquele homem subindo. Ele foi subindo o morro. Ele chegou lá no monte. E ele está lá no monte orando. Na realidade ele não está orando. A Bíblia diz que ele levantou o bordão de Deus. Ele levantou os braços e o bordão de Deus estava ali. As mãos dele estavam levantadas. Imagina o Josué olhando para cima e vendo aquele homem com as mãos levantadas. Lá no cume do outeiro. As mãos levantadas. E ele percebia que o exército israelita começava a ganhar de Amaleque, as mãos levantadas e eles tendo vitória. As mãos levantadas e eles tendo vitória. Porque enquanto você está no mundo espiritual, fazendo guerra, profetizando, levantando o seu bordão, levantando a sua autoridade, levantando a sua profecia, no mundo físico, está tendo um efeito. Mas esse efeito acontece tanto de um lado quanto do outro. Não é apenas quando a tua mão está levantada. Quando a tua mão abaixa, então, lá embaixo, no mundo físico, derrota. Ou seja, você gera a vitória. Mas você também pode gerar a derrota. As mãos de Moisés levantadas e as mãos de Moisés abaixadas. O que é as mãos abaixadas? A mão abaixada é o cansaço. Eles estão no vale de Refidim, o vale do descanso. E as mãos de Moisés eram pesadas. Porque intercessão entende bem essa linguagem do que é um peso de oração. Peso pelo pecado,
peso por causa dos demônios, peso por causa dos problemas. O peso, ele começa a nos curvar. O peso da situação que nós estamos orando. Então as mãos de Moisés ficavam pesadas e ele baixava. Agora eu quero que você preste atenção. Josué está no meio da guerra. E ele olha e ele vê as mãos levantadas e ele tendo vitória. Quando ele começa a ter derrota, ele vê soldados morrendo do lado dele, ele olha lá para o cume do outeiro para saber o que está acontecendo. Por que a gente está tendo derrota? E ele vê as mãos de Moisés abaixadas. Meu querido, é nessa hora que você tem que perseverar. Porque quando você está tendo vitória, e o intercessor está orando, glória a Deus. Agora, quando o intercessor cansa, quando acontece algo com essa proteção espiritual que vem pela intercessão, e você começa a ter derrota, você tem que continuar crendo. Independente das mãos de Moisés, você tem que continuar crendo, meu querido. Continua crendo, continua lutando contra Amaleque. Porque uma hora, alguém vai levantar aquelas benditas mãos lá em cima. Amém? Por isso, Josué tinha que escolher gente que não desistia no meio do combate. Josué tinha que escolher pessoas que na hora de Moisés baixar as mãos, essas pessoas não iam vazar, sair fora. Nós estamos perdendo, vamos correr, cada um por si, Deus por todos. Eu vou abrir minha igreja agora. Eu vou levar um monte de gente comigo. Quer saber de uma coisa? O Moisés não sabe mais de nada, tchau. É gente que não arrega, irmão. Intercessão é combate. Então Josué escolheu gente que não deu para trás, que não voltou atrás naquilo que eles começaram a fazer. E se você quer fazer guerra, entrar num combate, irmão, vai até o fim. O exército de Israel foi até o fim. Independente se a mão dele está levantada ou não, eu não estou nem aí, eu estou crendo. Deus não me colocou numa guerra para perder. Porque Ele é o Senhor dos exércitos. Então Deus levanta 2 homens para levantar as mãos do velhinho. E esses 2 homens levantam a mão de Moisés. Esses 2 homens pegam uma pedra. A Bíblia diz que eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele. Senta aqui nessa pedra. Não era uma pedrinha, né? Senão não dá para sentar. Era uma pedra grande. E ele sentou na pedra e falou: agora nós vamos segurar as suas mãos. Nós vamos segurar as suas mãos lá em cima. Então, olha só que tremendo, irmão. Eu imagino que se você e eu, né, nós brasileiros, pessoas que sempre dão um jeitinho para tudo, a gente estivesse lá, ainda mais nós que somos crentes, irmão. Imagina você do lado de Moisés. Moisés está com as mãos pesando. O bordão de Deus está baixando, e o povo começa a ter derrota. E está baixando e o povo tendo derrota. Baixando. Imagina você falar assim: Moisés, eu acho melhor para te poupar. Eu acho melhor que eu pegue o bordão. E eu sou mais novo que você. Eu consigo ficar com o bordão mais tempo levantado. Imagina o Arão falar isso. O Arão falar assim: Moisés, descansa, volta lá para o arraial. Pai, você tem mais de 100 anos. Não dá para você ficar nessa vibe aqui. É muito estresse para você. Pode deixar comigo, eu sei. Eu vou fazer o que você está fazendo. Um dos 2 poderia falar assim: olha, eu vou tomar o teu lugar. Eu vou tomar o teu lugar. Eu vou tomar o teu bordão. Meu querido, e tá assim de gente querendo tomar o bordão de Moisés. Você não tem noção. Assim de gente. Eles não querem levantar a mão do Moisés. Eles querem tomar o bordão do Moisés. Não, pode deixar que eu oro, pode deixar que eu ministro, pode deixar que eu faço.
Intercessor, irmão, tem que seguir princípios. Amém. Você está numa guerra. Você não pode quebrar princípios. Amém. Eu não posso quebrar princípios. Porque se eu quebro princípios, tem um povo lá embaixo que está dependendo da minha oração. Está dependendo da minha unidade. Está dependendo da minha obediência. Está dependendo da minha submissão à autoridade. Está dependendo do meu discernimento. Então eu preciso vigiar. Arão e Hur foram usados ali para levantar as mãos do Moisés. É o Moisés, são as mãos do Moisés, é a unção do Moisés. Ah, mas ele está velhinho. Não importa, irmão. Deus levantou o Moisés, é o Moisés. Ah, mas ele não consegue. Não importa, irmão. Deus levantou ele, é ele. Não tenta usurpar o que não é teu. Então, a intercessão que gera vitória é uma intercessão que não usurpa a autoridade, não usurpa a unção, não tenta tomar aquilo que não é dele. Não tenta dar um jeitinho e tentar usurpar aquilo que ele não pode fazer. Deus não chamou Arão e Hur para fazer o que Moisés tinha que fazer. Deus colocou Moisés ali. Então, o que eu fico impressionado nessa história é a posição dos dois. Nós vamos levantar as tuas mãos. Nós vamos levantar as tuas mãos. Nós não vamos tomar o teu lugar. Nós não queremos o teu bordão. Nós não queremos a tua unção. Nós não queremos o teu chamado. Nós não queremos a tua autoridade. Nós não queremos ser o líder. Então, quando você escolhe as pessoas certas para andar com você, quando Josué escolheu as pessoas certas para guerrear, e quando Moisés escolheu as pessoas certas para estar do lado dele, irmão, a vitória foi gerada. Amém. As pessoas que você coloca do seu lado, tanto para fazer guerra, batalha física, batalha financeira, e as pessoas que você coloca do seu lado para fazer guerra espiritual, elas podem determinar a tua vitória ou a tua derrota. Amém? Então, esses modelos proféticos, esse modelo profético de intercessão, ele é muito forte, muito poderoso, cheio de revelação. Cheio de revelação. Então, meu querido, você que é pai de família, você que é líder na sua empresa, você que é líder na sua igreja, você que é pastor, cuidado. Cuidado. Qual é a sua identidade? Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? O que Deus tem para você? Amém? E não o que Deus tem para o outro que eu quero para mim. Intercessor, irmão, quando ele chega no cume do outeiro, ele é tentado a tomar o lugar do líder. Ele é tentado a julgar o que o líder está fazendo. Deus deu uma direção profética, é aquela direção, ponto final, acabou. A tua função é viabilizar, ajudar, facilitar, concordar, crer. Porque se você dividir, se você usurpar, o povo lá embaixo vai ter derrota. E muita gente tem derrota, irmão, que foi gerada no cume do outeiro. Por quê? Porque os intercessores não quiseram segurar a mão do Moisés. Quiseram segurar o bordão. Quiseram tomar o bordão do Moisés. Assim, ainda mais aqui no Brasil, irmão. Todo mundo tenta derrubar o presidente. Todo mundo tenta derrubar o prefeito. Todo mundo tenta derrubar o vereador. Todo mundo tenta derrubar o pastor. Todo mundo tenta derrubar o apóstolo. Todo mundo tenta derrubar para quê? Para tomar o lugar. A intercessão não funciona assim. Então, o modelo profético, ele determina as coisas no mundo físico. Mas ele depende dos elementos, das pessoas envolvidas naquele ato profético. Então, quando você está intercedendo, irmão, cuidado com quem você leva com você. Por isso que a gente vê intercessão ser poucas pessoas. E já dá mau trabalho, irmão. Poucas pessoas. Por quê? Porque
tem um efeito sobrenatural. Tem um efeito sobrenatural. Poucas pessoas, 3 pessoas, conseguem determinar o destino de uma batalha de milhares de pessoas. 3 pessoas no monte conseguem determinar o destino de milhares de guerreiros que estão lutando lá embaixo. 3 pessoas. 3 pessoas. Então o poder da intercessão para gerar vitória é tremendo, irmão. Tremendo. Nunca subestime o poder da intercessão. Amém. Muita gente vai fazer guerra contra Amaleque, mas esquece de ter intercessão. Muito pastor esquece que precisa ter intercessor. Como é que você vai fazer? Como é que você vai ter vitória? Como que você vai ter vitória? Se não existe uma intercessão, se não tem alguém com o bordão de Deus lá no mundo espiritual, determinando, profetizando, declarando. Pessoas que estão em unidade. Pessoas que estão em unidade, irmão. Então, o modelo profético envolve a intercessão profética. Eu vou determinar o que vai acontecer. A intercessão profética determina o futuro. A intercessão profética, ela não trabalha com o passado, irmão. Amém. O intercessor não está vendo as coisas que aconteceram. Olha, você viu o que aconteceu? O acidente, você viu a doença, você viu ali a miséria, você viu ali que faliu. Ele não fica comentando o que aconteceu. O intercessor, ele está falando do que vai acontecer. Porque Deus usa esse intercessor para que ele determine o futuro. Então, ele já não está mais aqui no presente. A mente, o espírito, levou ele para o futuro. Para decretar o que vai acontecer. Qual é o final desse combate? Ele já está determinando o final do combate. Antes do combate começar. Antes de você começar, você tem que determinar algumas coisas. Como vai acabar? Como vai acabar? Moisés falou assim, eu vou subir, vai lá, escolhe pessoas, vai fazer guerra lá. Eu estou determinando o destino dessa guerra. Eu estou determinando o lado que vai vencer essa guerra. Eu estou determinando que cada soldado vai ter vitória. O Amaleque pode vir com guerreiros treinados, e nós temos andarilhos aqui. Mas a vitória não depende do treino do exército, depende de quem está profetizando, depende daquele que está determinando o futuro. Aquele que profetiza. Satanás odeia aquele que profetiza. Satanás odeia orações que estão cobrindo o tempo futuro. Você tem que cobrir o tempo futuro, meu irmão. Que quando o futuro chegar e se tornar presente, vai ser só o cumprimento daquilo que foi profetizado. Vai ser só o cumprimento daquilo que você falou. O presente é o cumprimento das palavras que foram ditas no passado, dos atos proféticos que foram ditos no passado. Então para de olhar para o presente e começa a falar, Senhor, me dá o futuro. Paulo falou assim, tudo é vosso, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. O presente e o futuro é teu. Então o que vai acontecer amanhã? Sábado. O que vai acontecer amanhã? Domingo. O que vai acontecer, meu querido? O que você está fazendo para que isso aconteça? Quais são as palavras que você está liberando? Quais são as orações? Quais são as atitudes? Os modelos proféticos que estão gerando as coisas futuras? Toda palavra é a palavra da profecia. Isso aqui é a palavra da profecia, irmão. Isso aqui é palavra profética. E a Bíblia diz que tudo será cumprido. Então o mecanismo de Deus, alguém fala e depois aquilo se cumpre. Satanás não consegue impedir a palavra profética de se cumprir. Não consegue impedir quando existe um ato profético, quando tem uma palavra profética, quando alguém está emitindo uma oração, uma canção profética inspirado por Deus. Então, Paulo diz assim, todos vocês podem profetizar. Você pode determinar o futuro. Ao invés de lamentar o presente, lamentar o passado, ao invés de ficar murmurando, reclamando do que aconteceu. Eu sei o que eu estou falando, meu querido.
Então, começa a falar, Senhor, me dá o futuro. Me revela o futuro. E determina um tempo profético no cume do outeiro, para que a tua família alcance vitória, para que a tua família consiga permanecer descansando no vale de Refidim, descansando no Senhor. Alguém tem que subir no cume do outeiro. Alguém tem que fazer um ato profético. Alguém tem que levantar o bordão. Alguém tem que fazer isso na tua casa, na tua família. Amém, meu querido? Então, o modelo profético envolve a intercessão e os atos proféticos. Envolve a intercessão e atos proféticos. Ou seja, você precisa, Senhor, me dá um ato profético. Aí Deus fala assim, você vai pegar a tua família, vai tomar ceia. Mas será que eles vão pensar? Eles não vão pensar nada, você vai fazer um ato profético. Você vai ungir a tua casa, é um ato profético. Ato profético, uma ação física que ilustra ou que envia algo para o mundo espiritual. Quando você marcha, você está fazendo um ato profético. Marcha para Jesus. Quando você dá 7 voltas ao redor da sua casa, você está fazendo um ato profético. Tem um modelo profético na palavra de Deus. O bordão na mão de Moisés era um ato profético, que esse bordão mandou 10 pragas contra 10 demônios, contra 10 entidades. Esse bordão determinou vitória sobre os egípcios. E o povo não foi tocado. Então, o ato profético tem a ver com a tua história em Deus, tem a ver com as suas vitórias passadas. Peraí, eu tenho fé para passar por essa luta, eu tenho um bordão para passar por essa luta, eu tenho jurisprudência, eu já tenho uma experiência, eu já tenho algo que eu ganhei. Eu tenho uma palavra que vai me dar vitória sobre Amaleque. Eu tenho, é algo que eu já tenho. Eu já tenho, você já tem, irmão. É como aquela viúva que acabou a comida. Chegou para o profeta e falou assim, profeta, o meu marido morreu, era profeta também. O senhor sabe que ele temia o Senhor. Mas ele era ruim de conta, então ficou devendo para todo mundo. Os credores estão vindo para pegar meus filhos para ser escravos. E o profeta falou assim, o que você tem em casa, filha? O que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Eu não tenho nada. A não ser um pouquinho de azeite numa botija. E você acha que é nada? Imagina alguém falar, né? A viúva falou assim, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. E você pode estar na tua cabeça assim, eu não tenho nada. Você tem. Você tem memoriais espirituais. Deus já te deu vitória sobre muitas batalhas. Amém. Sobre muitos demônios. Deus já te deu vitória. Deus já te deu o bordão. Já te ensinou a usar o bordão. Deus já te deu vitória que você nunca imaginou que você ia passar por aquela batalha. Você tem um bordão. Você tem uma autoridade. Você tem uma botija de azeite. Você tem uma botija de azeite, meu querido. O profeta fala para ela assim, o que você tem em casa? Eu não tenho nada, só tenho uma botijinha de azeite. O olhar dela para aquele azeite era um, e o olhar do profeta era outro. Essa mulher tem unção. Essa mulher tem um pouco de unção. E a unção é a resposta. A unção é a resposta. Então, o que acontece? A mulher vai para casa com uma palavra. Olha, pega os teus filhos, empresta vasilhas vazias, não poucas. Ou seja, aumenta a tua fé. O quanto você quer ter vitória sobre Amaleque? O quanto você quer ter vitória sobre toda escassez? Então pede vasilhas vazias, não poucas, porque a tua unção vai se multiplicar. A tua unção, ainda que seja pouco, você fala, não sobrou quase nada. A luta foi tão forte que sobrou só isso daqui. Eu tinha muito azeite, mas agora eu só tenho isso. Pois é,
Deus vai transformar o teu destino e o destino da tua prole, da sua descendência, por causa desse azeite que você tem. Você tem o bordão e você tem o azeite. Você só precisa subir o cume do outeiro, irmão, e escolher gente que crê. Então, o modelo profético envolve batalha, envolve fé, envolve unidade. Você precisa ter gente que esteja unido com você, na mesma visão, crendo na mesma coisa. A Bíblia diz assim, ó, eu acho que Paulo que escreveu isso, depois eu acho o texto, mas ele falou assim, eu quero que vocês todos tenham a mesma maneira de pensar, o mesmo parecer. Arão e Hur tinham o mesmo parecer de Moisés, as mãos de Moisés com o bordão levantadas. Esse é o parecer. E nós estamos unidos no mesmo parecer, na mesma revelação, na mesma visão. Mesma visão. Como é que está a tua casa, meu querido? Vocês estão na mesma visão? Vocês estão em unidade? Então vai subir no monte, você precisa ter gente que concorda com a mesma visão profética, com o mesmo destino, com a mesma vitória. Porque tem gente que depende dessa unidade. Tem gente que depende dessa unidade, irmão. Gente que depende dessa obediência. O Josué obedeceu. Moisés deu uma direção para ele e obedeceu. Porque tem gente que depende da obediência. O modelo profético envolve obediência e envolve autoridade. Autoridade espiritual. Deus colocou Moisés como autoridade espiritual. Acabou. Amém? E o modelo profético envolve a revelação da palavra. Quando eles pegam uma pedra e colocam debaixo do Moisés, ele sentou na pedra como se a pedra fosse uma cadeira. O que isso significa? Isso significa o seguinte, Moisés, o teu cansaço vai ser resolvido pela palavra. É na palavra que você vai conseguir se assentar e determinar a vitória. Você vai conseguir governar. Você vai governar na palavra. Você vai conseguir estabelecer o que Deus quer se você sentar na rocha, se você tiver esse fundamento. Mas se você tentar sem o fundamento, você não vai conseguir ficar de pé. Você precisa ficar de pé pelo fundamento. Ou seja, a vitória, ela vai ser decretada, mas até que ela se concretize, você vai precisar estar em Cristo. Você vai precisar estar na palavra. Não tente fazer as coisas sozinho. Não tente fazer as coisas sozinho. Você tem a rocha. Você tem Arão. Você tem o Hur. Tem gente que crê, irmão. E tem gente que não crê. Escolhe aqueles que creem. Escolhe aqueles que creem. Amém? Não leva gente que não crê para o cume do outeiro. Porque essas pessoas vão tentar tirar o bordão da tua mão. E aí, quem depende da intercessão tem derrota. Vou contar uma historinha legal para você. Não é uma historinha legal, mas é uma historinha legal. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela estava tendo um problema seríssimo na vida dela. E estava morrendo gente na família. E aí a gente começou a mapear o que estava acontecendo, por que essas pessoas morriam. Será que era um pecado familiar? Será que era um pecado da nação? Será que era coincidência? Qual que era o motivo? E eu comecei a orar por ela. E orava. Até o momento que Deus falou assim, ó, leva ela para a tua sala e começa a fazer um mapeamento, depois faz a ministração. Ore por ela. E eu estava ali na sala com essa pessoa, com a esposa, todo mundo lá. E eu comecei a orar. E Deus
quando aquele homem de Deus começou a falar, era um adorador, Deus falou assim: o que está acontecendo na família dele está acontecendo por causa da intercessão da igreja. Porque na intercessão da igreja tem gente que está com a mão baixada. E por isso o povo está tendo derrota. E aí eu fiz uma pergunta, eu falei: irmão, tem alguém na tua igreja que está passando pelo mesmo problema que você? Falei: tem mais umas 3 ou 4 famílias que estão com o mesmo problema. Então, meu querido, intercessão é algo sério. Ministério sacerdotal determina o que vai acontecer na vida das pessoas. Você tem uma autoridade, você que é pai, você que é líder, você que é pastor, você tem uma autoridade tremenda na tua oração. O teu bordão tem um alcance violento. O bordão de Moisés determinou um exército inteiro desbaratado ao fio da espada. E não só isso, a intercessão de Moisés determinou que a memória de Amaleque ia ser riscada debaixo do céu. Então esse é o alcance da sua intercessão. Mas a mesma intercessão, a mesma autoridade, ela pode trazer muito prejuízo. Então autoridade e responsabilidade são duas faces da mesma moeda. São duas faces da mesma moeda. A mesma boca que profere bênção não pode proferir maldição. A mesma palavra, a mesma fonte, não pode sair água doce e água amarga. Então, existe uma autoridade sobre a tua vida para decretar a vitória sobre a tua família. Como que você vai usar essa autoridade, meu querido? É com você. Com que seriedade e responsabilidade você vai administrar esse bordão? Se você está ouvindo essa palavra hoje, não é que você vai ser ungido, você já é ungido. A Bíblia diz que a unção está dentro de nós. Você recebeu o Espírito quando você se converteu. A unção está dentro de nós. Paulo falou assim: a unção que permanece em nós, e é verdade, e não é mentira, essa unção nos ensina. É essa unção que tem que te levar para o monte. É essa unção que tem que te levar a orar. Essa unção é que tem que te ensinar a orar. A unção que você já tem. Você não vai receber pela imposição de mãos do Renato. Você já tem a unção, meu querido. Você já tem a unção, você já tem o bordão, você já tem a botija de azeite para ser multiplicada, você já tem a resposta. Você já tem, a autoridade já está na tua vida. Por isso Jesus falou assim, eu vos dou autoridade, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos fará dano nenhum. Então, quem tem o Espírito de Deus já está empoderado para levantar o bordão de Deus, para subir no monte de Deus, para decretar o futuro. Meu irmão, você tem o futuro. O futuro da tua família depende do que vai sair da tua boca. Depende de como que está a tua mão, o futuro da tua família. Um dia eu tive uma aula sobre isso, e isso eu nunca mais esqueci, irmão. Eu cheguei em casa e falei para minha mulher: vamos orar pela família. E começamos a orar pela família. Amém. Família, todo mundo. Colocamos o nome de todo mundo na oração. E a família, eu percebi, irmão, porque você tem que ter percepção. Eu percebi que a minha parentela, a parentela da minha esposa, começou a ter vitória. Amém. Vitória. Gente casando. Né? O meu irmão ia ter 6 meses de vida, está vivo até hoje. Amém. Isso faz 22 anos.
que deram 6 meses de vida para ele. Quando me falaram que ele ia morrer, eu falei, eu vou levantar minhas mãos. Ele não vai morrer. Tá vivo lá. Tá mais gordo que eu. Então, o que você fizer no cume do outeiro vai determinar o futuro da sua família, vai determinar o futuro do povo de Deus. O que você fizer com o teu bordão, com a tua unção, é você que determina o futuro, meu irmão. Então, como que você pode ser pego de surpresa se quem determina a vitória é você antes dela acontecer? Quem determina a vitória é você. Deus já te deu a vitória. Ah, Deus, o Senhor não vai me dar a vitória? Eu já te dei. O Senhor não vai me dar o bordão? Você já tem o bordão. Usa o bordão. O Senhor não vai me dar a palavra? Eu já te dei a palavra. Eu te dei o meu espírito. Eu te dei o meu filho. Eu te dei armamento. Eu te dei armadura. Eu te dei tudo o que você precisa para ter vitória. E para fazer os outros terem vitória. Você tem o armamento que vai fazer toda a tua casa ter vitória. Amém. Você tem isso. É você que determina. Porque você tem o bordão, irmão. Você já derrotou principados, potestades, dominadores, forças do mal. Você já derrotou demônios na sua vida. Você já derrotou um monte de miséria na tua vida. Você já derrotou tantos demônios. E toda essa história é um memorial, Isso funciona até hoje. Isso não morreu. Você só precisa jogar essa unção no futuro. Amém? Nessa época que nós estamos vivendo agora, tá difícil ir para Refidim. Refidim é um lugar de descanso. E o que a gente mais está vendo aí é gente atribulada. É gente sem descanso, irmão. E o descanso, ele tem que ser conquistado pela batalha. Agora nós temos que conquistar em batalha. Porque Amaleque entrou na nossa terra de descanso. Amaleque entrou na igreja, fechou a porta da igreja, está fazendo barreiras para a gente não chegar em Canaã. Amaleque está fazendo batalha contra o povo que está tentando chegar em Canaã. Amaleque está tirando o povo do descanso, está tirando o povo de desfrutar de Deus. Isso é descanso. Desfrutar de Deus é descanso. Amaleque fala assim, você não vai desfrutar de Deus, você não vai desfrutar da presença de Deus. Amaleque vem para roubar o teu descanso. Então, meu querido, está na hora de você se levantar na sua casa e estabelecer um perímetro profético, estabelecer um espaço profético. Você tem que estabelecer um tempo profético. Amém? Então eu quero orar com você nessa noite, porque eu creio que todos nós que estamos aqui, ouvindo essa palavra, já recebemos aquilo que nós precisamos. Nós só precisamos determinar qual é o modelo profético que vai levar o nosso povo a ter vitória. Qual vai ser o ato profético? Qual vai ser o modelo profético? O que você vai fazer? Quem você vai escolher? Quem você vai escolher para subir no monte? Amém? Então eu quero orar com você, para que Deus te dê a revelação. Deus te dê o modelo profético específico para esse tempo. Para que Deus te dê exatamente o armamento que você precisa para ter vitória nessa guerra. E para que Deus te dê as pessoas certas para te acompanhar no monte. E não as pessoas erradas. As pessoas que vão manter a tua mão levantada e não as pessoas que vão fugir do combate. As pessoas que Ele te dê são essas pessoas que têm a unção para te ajudar. Amém. Amém? Então vamos orar, irmão. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Obrigado, Pai, porque nós recebemos a revelação daquilo que o Senhor quer para nós, na nossa casa, família. Nós recebemos, Pai, as estratégias, recebemos o modelo profético, recebemos o espírito da palavra que foi liberada hoje, Pai. Recebemos
E eu creio, Senhor, porque o Senhor me mostra que pessoas vão subir o monte, eles vão até o cume do outeiro, e eu não estou vendo uma pessoa com um cajado levantado, eu estou vendo milhares de pessoas com cajados levantados. Amém, Pai. Porque a palavra de Deus diz que nós reinaremos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, Pai, que essa palavra produza uma multiplicação de intercessores, de guerreiros, de pessoas que vão subir com seus bordões, com as suas unções, com as suas autoridades, e que lá no monte vão determinar a vitória. Vitória nas famílias, vitória nas igrejas, vitória nos estados, vitória na nação. Essas pessoas vão determinar que Satanás vai perder e vão determinar que até o último demônio será expulso do vale de Refidim, do vale do descanso, até o último demônio será expulso da casa, será expulso do lugar de descanso, será expulso da igreja. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Eu te agradeço por essa visão. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor nos renova, nos restaura, o Senhor é bom em todo o tempo. Eu te rendo toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque o Senhor é o único digno de receber todas essas coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz e que Deus te dê vitória sobre vitória, para que você tenha um bordão poderoso em Deus. Amém? Deus abençoe. Semana que vem a gente volta com mais uma palavra sobre intercessor. Fica na paz. Deus abençoe.